Era uma tarde quente em Lisboa, o sol batendo forte nas calçadas de pedra da estação do Cais do Sodré, onde o barulho dos comboios e o cheiro salgado do Tejo se misturavam no ar. Sofia corria, o coração acelerado, atrasada para o encontro que mudaria sua vida, conhecer o pai do noivo, o temido magnata do vinho do Douro, António Oliveira, um homem recluso que construíra um império de vinhas e segredos. O noivo, Miguel, havia insistido: não peças nada, Sofia. Ele valoriza a independência acima de tudo. Sê pontual, sê forte. Mas ali, na plataforma lotada, um senhor idoso aproximou-se, o casaco gasto, as mãos tremendo levemente, os olhos carregados de uma angústia silenciosa. Desculpe, menina, murmurou ele, a voz rouca como o vento do Atlântico. Perdi a carteira. Preciso de 20 euros para o bilhete até ao Porto, onde a minha família me espera. Juro que devolvo assim que chegar. Sofia olhou para a carteira, tinha exatamente 20 euros, o dinheiro para o táxi até à mansão nos arredores de Sintra. Hesitou, pensando no aviso de Miguel, na impressão que causaria chegando atrasada e suada. Mas algo naqueles olhos, uma vulnerabilidade que ecoava suas próprias feridas passadas, a perda da mãe, a luta solitária na cidade, a fez decidir. Aqui tem, disse ela, estendendo a nota. Boa viagem. Que chegue bem. O homem agradeceu, os olhos úmidos, e desapareceu na multidão. Sofia sentiu um misto de paz e ansiedade, mas o relógio não parava. Sem dinheiro, só restava caminhar os 3 quilômetros até à propriedade dos Oliveira. Cada passo pela estrada sinuosa, ladeada por pinheiros e vistas do oceano, intensificava o pânico. O vestido elegante que escolhera, inspirado nas modas lisboetas, agora grudava na pele suada, os sapatos, práticos mas não para marchas longas, roçavam bolhas nos calcanhares. Sofia imaginava o julgamento, uma rapariga de origens humildes, professora de literatura numa escola pública de Alfama, chegando descomposta à porta de um bilionário que desprezava fraquezas. Miguel havia pintado o pai como um tirano, moldado pela ditadura salazarista que sobrevivera na juventude, um homem que via a caridade como sinal de fraqueza. Ele odeia desculpas, ecoava a voz de Miguel na sua mente. Quando finalmente avistou os portões imponentes da Quinta dos Oliveira, com suas vinhas estendendo-se como veias pela colina, Sofia sentiu o peito apertar. Anunciou-se no interfone, e os portões abriram-se com um rangido metálico. Miguel esperava no alpendre, o rosto crispado de fúria contida, o relógio caro brilhando ao sol. Sofia, pelo amor de Deus, onde estiveste, sibilou ele, correndo para a encontrar. Estás meia hora atrasada. Ele está à espera. Eu avisei-te. Ofegante, ela explicou, o comboio atrasou, e depois? Dei o dinheiro do táxi a um senhor na estação. Ele precisava para ir para casa, parecia tão desesperado. Miguel parou, os olhos arregalados em descrença horrorizada. Deste o dinheiro. Hoje. A um mendigo qualquer. Sofia, isso é loucura. Meu pai vai pensar que és ingênua, irresponsável. Ele construiu tudo sozinho, odeia quem não se aguenta nas próprias pernas. As palavras cortaram como facas, revelando uma frieza que Sofia nunca vira no homem com quem planeava casar. Antes que pudesse responder, a porta abriu-se, e ali estava a mãe de Miguel, Isabel, uma mulher de elegância gélida, herdeira de antigas fortunas coloniais, com diamantes reluzindo no pescoço. Ouvira tudo. Que generosidade admirável, disse ela, a voz como um vinho azedo. Mas tão imprudente. Pareces uma vagabunda, querida. Talvez devesses ter guardado essa caridade para ti mesma. Sofia sentiu o chão tremer sob os pés, o julgamento como um murro no estômago. Miguel, em vez de a defender, baixou os olhos, envergonhado dela. Ali, sozinha naquela varanda de mármore, a traição começou a germinar, não só as palavras, mas o silêncio cúmplice de quem dizia amá-la. Isabel conduziu-os pelo corredor vasto, com retratos ancestrais fitando-os como juízes silenciosos. Sê amável, Sofia, sussurrou Miguel, apertando-lhe o braço com força excessiva. Não contradigas. Ele fala de economia, de herança. Apenas acena e sorri. Mas Sofia já se sentia quebrada, uma intrusa num mundo de aparências frias. Pararam diante de portas de carvalho maciço. Isabel bateu, e uma voz rouca, terrivelmente familiar, respondeu: entrem. O coração de Sofia saltou. Aquela voz. Era a do homem da estação. Entrou no gabinete, um santuário de livros antigos e mapas do Império Português perdido, com uma lareira crepitando. Atrás da secretária colossal, estava ele, António Oliveira,
o bilionário, vestido no mesmo casaco gasto, os olhos azuis penetrantes fixos nela. Era o mesmo homem. O mundo girou. Não era coincidência, era uma armadilha. António ignorou o filho e a mulher, os olhos cravados em Sofia com um divertimento sombrio. Sofia, disse, levantando-se. Agradeço a tua pontualidade. Ou a falta dela. A caminhada deve ter sido exaustiva. As palavras explodiram como uma granada. Ele sabia. Fora um teste cruel, uma encenação para a expor. Miguel gelou, o rosto pálido. Pai. O que é isto? Por que estás vestido assim? António ergueu uma nota de 20 euros da secretária. Devo-te isto, minha cara. E a minha gratidão fingida. Virou-se para o filho, vês, Miguel? Eu avisei-te sobre ela. Uma rapariga de bairro pobre, pronta a dar tudo por um estranho. Fraca. Não serve para o nosso mundo. A revelação cortou fundo, Miguel sabia do teste. Fora cúmplice, usando-a como peão para provar lealdade ao pai. Isabel sorriu friamente, confirmando a traição. Sofia sentiu o peito rasgar, o amor que pensara real era uma farsa, construído sobre mentiras. Eles riram da sua ingenuidade, planeando descartá-la como lixo. Mas no silêncio que se seguiu, enquanto eles a humilhavam, algo se quebrou dentro dela. Não chorou. Não implorou. Apenas acenou, saiu em silêncio, o coração transformado em pedra. A traição silenciara-a, mas acendera uma chama de vingança. Nos dias seguintes, Sofia mergulhou num abismo de dor. Isolada no seu pequeno apartamento em Alfama, revivia cada momento, o olhar de Miguel, a risada de Isabel, a manipulação de António. A sociedade portuguesa, com suas hierarquias rígidas herdadas do passado, havia-a marcado como inferior. Mas a ferida psicológica, a sensação de ser usada, traída pelo homem que jurara amor, não a paralisava, alimentava-a. Ela pesquisou, em noites insones, os segredos dos Oliveira, evasão fiscal nas vinhas do Douro, subornos a políticos locais, um escândalo encoberto envolvendo trabalhadores imigrantes explorados. A lei portuguesa, com suas brechas para os ricos, protegia-os, mas Sofia, com sua mente afiada de professora, via fraquezas. Escolheu o silêncio como arma. Não confrontou Miguel imediatamente, fingiu perdoar, mantendo o noivado para se infiltrar. Cada jantar familiar era uma tortura, sorrisos falsos escondendo o ódio crescente. Miguel, alheio, traía-a ainda mais, sussurrando promessas vazias enquanto trocava mensagens com uma amante, filha de um rival de António. Sofia descobriu isso por acaso, num telemóvel esquecido, e o golpe final veio. Isabel sabia da infidelidade e encorajava-a, para manter o sangue puro. A traição era um veneno familiar, passado de geração em geração. Sofia planeou com precisão cirúrgica, guiada pela dor que a consumia. Contactou jornalistas anónimos, vazando documentos sobre as fraudes fiscais, nada ilegal da sua parte, apenas a verdade exposta. Usou redes sociais, como o Twitter português, para espalhar rumores subtis, explorando a cultura de fofocas lisboeta. O preço era alto, noites de ansiedade, sonhos com a mãe perdida, questionando se a vingança a tornava como eles. Mas a ferida era profunda, o silêncio inicial transformara-se em uma estratégia mortal. A explosão veio numa gala de vinhos no Porto, onde os Oliveira brilhavam como reis. Sofia, ao lado de Miguel, observava em silêncio enquanto António discursava sobre herança e força. Horas antes, ela enviara o dossiê final, provas de subornos a inspectores laborais, incluindo fotos de trabalhadores africanos explorados nas vinhas. Os médias explodiram. Jornalistas cercaram António no evento, microfones em riste. Sr. Oliveira, comentários sobre as alegações de evasão fiscal. O rosto dele empalideceu, o império tremendo. Miguel, em pânico, virou-se para Sofia. Como é possível? Alguém nos traiu. Ela sorriu pela primeira vez, um sorriso frio como o vento do Tejo. Traição. Conheces bem isso, não é? Revelou tudo, o teste, a infidelidade, o desprezo. Miguel implorou, mas era tarde. Isabel, humilhada publicamente, viu o marido arrastado por advogados, o escândalo espalhando-se como fogo nas redes. A vingança foi completa, a fortuna dos Oliveira minguou com processos judiciais, na lei portuguesa, subornos levam a multas pesadas e prisão possível. António, outrora intocável, enfrentou inquéritos, o orgulho destruído. Miguel perdeu o noivado e a herança, isolado numa família desfeita. Mas o preço para Sofia foi amargo.
A vitória deixou-a vazia, as noites assombradas por dúvidas, valer a pena. A dor da traição cicatrizara, mas deixara marcas profundas, um silêncio eterno no coração. Ela caminhou sozinha pelas ruas de Lisboa, livre mas solitária, pagando o custo de uma escolha que a transformara para sempre. A vingança não trouxera paz, apenas a certeza de que, em Portugal, as feridas sociais cortam fundo, e o silêncio pode ser o mais letal dos gritos.